Então, o bocashi que eu tenho utilizado nos substratos para lenta liberação, para que as bactérias nativas aí se munam, se nutram, e o Monstera Lab, eles só vão atuar juntos aí e funcionar se a luz também emitida aqui, os tons vermelhos da gama, do espectro de cores, estiverem sendo emitidos aí para as plantas, para que os cloroplastos entendam esse tipo, essa qualidade de luz e avise, ó, estamos aptos aqui para a produção de flores, inflorescências e frutos, tá? Um ponto que é importante ressaltar sobre nutrição é que para a formação dos frutos, fruto é composto aí com sais minerais, vitaminas, a gente sabe disso, né? A gente sabe as propriedades de uma laranja, de um morango, de uma acerola, a própria antocianina que compõe as frutas vermelhas e tal. Então, por exemplo, aqui, neste caso que a gente tem frutos bem vermelhinhos, já dá para afirmar de olhos fechados que existe um volume de antocianina nas cascas aqui dos frutinhos muito forte, um volume bem concentrado, que não quer dizer que é comestível aqui no caso, e a baga, a semente, para serem produzidas com eficiência, fortes, firmes, suculentas nas suas devidas proporções, elas vão precisar dos micronutrientes, tá? Então, quando a gente manda aqui para o substrato, para as folhagens, a nutrição de micronutrição, a gente está sugerindo aqui a garantia para a planta de que ela pode produzir frutos com bastante autonomia. Então, mais uma vez, eu estou mostrando aqui para vocês como é que funciona este estímulo, tá? Bora falar um pouco mais de detalhe, então, sobre estimular inflorescências e antúriums. No episódio anterior, a gente falou que planta tem fome e, consequentemente, ela busca por alimentação. Então eu trouxe aí um apanhado bem detalhado sobre o sistema de nutrição, vinculado aos fatores climáticos, e mostrei aí algumas correlações mais íntimas de, por exemplo, o sistema de nutrição com o fator temperatura. Quanto mais agradável a temperatura para uma planta, mais o metabolismo dela ficará acelerado e, consequentemente, ela buscará com mais fome os nutrientes possíveis em substrato e, no caso aqui, em borrifação, nutrição foliar. Quando o tema é sobre o estímulo para a produção de inflorescência,
Inflorescência nada mais é que um composto aí cheio de microflores. Na espádice, a gente vai ter aqui, em determinada fase ou fases, um composto aqui de milhares de microflores. E o conjunto aqui de flores a gente chama de inflorescência e, no caso aqui, referencial principal atual, Anthurium. O primeiro ponto que é importante deixar aqui para que não haja confusão é que se eu não quiser estimular a inflorescência, não é que não vai acontecer naturalmente, porque a incidência solar aqui em algum nível entra dentro de casa, embora a porta de vidro esteja a 3 metros, 4 de distância, passa um pouco dos componentes de gama que formam a luz natural. Determinados indivíduos se sentem um pouquinho mais aptos aí a inflorescer naturalmente, sem uma provocação, com objetivo, com propósito, que é o caso aqui. E assim, em outras palavras, você pode ter inflorescências, florescimentos, sem esses estímulos objetivados, provocados a partir aqui de uma visão técnica, de um certo conhecimento da engenharia da planta, para que eu provoque propositadamente, com objetivo, esse tipo de situação, inflorescências e flores. Falei então que Bokashi e Monstera Lab são os elementos principais aqui do quesito nutrição, sistema de nutrição, que estão levando aí, estimulando, avisando a planta que ela pode desenvolver inflorescência se ela quiser, tá? Porque ela vai encontrar em substrato e a partir da absorção das partes verdes que a compõem a partir de um foliar, como Monstera Lab, ela já sabe que tem recursos de nutrição, de alimentação para a produção de inflorescências e de frutos. Quando a gente tem essa composição aqui e oferece para as plantas, a gente está falando não só de estímulo para o desenvolvimento das flores, inflorescências, como também para a formação de cada frutinho que pode despertar aí em partes diferentes da inflorescência. Daí que existe um fator climático, parte de um fator climático que eu pincelei aí minutos atrás, que tem direta influência para o estímulo, para avisar a maquininha, para estimular toda a engenharia da planta, a fim de que ela se sinta motivada à produção de flores e inflorescências. E o que é que a gente está falando? Do sistema de iluminação. De uma maneira didática aí, a gente tem trazido bastante conteúdo sobre a eficiência e a importância não só da intensidade de luz, ou seja, a potência, ou seja, os watts das lâmpadas, como também uma atenção para a qualidade da luz, a qualidade do espectro, a qualidade da gama de cores. A luz solar, ele vai ter na sua composição cores diferentes, que vão de tons azuis até tons vermelhos, perpassando aí por tons verdes e amarelos. Essa gama de cor, que equivale aí quando a gente brinca com prisma, por exemplo, ele é invisível aos nossos olhos. A gente vê aí basicamente uma tonalidade meio que amarelada em períodos de primavera e verão, às vezes meio branca em períodos de outono e inverno. Os nossos olhos por si só não captam essa gama de cores e a gente nota assim a luz toda misturada. É basicamente isso. As cores já estão todas misturadas quando o nosso olho capta a iluminação solar direta. Contudo, como eu falei, basta brincar com prisma e a gente vai conseguir ver essas qualidades de cores, algo muito semelhante quando a gente consegue notar aí um arco-íris. Quais dessas tonalidades de cores estimulam a parte de produção de flores? Ou seja, uma parte dessa gama, desse espectro, quando bate nas partes verdes das plantas, faz com que essa maquininha receba a seguinte informação: devido a essas cores aqui que você está recebendo, você está apta também, o clima, a situação está melhor para que você produza flores, inflorescências e frutos. A gente está falando basicamente da parte vermelha da gama de cores, do espectro de cores. Os tons vermelhos
avisam a máquina, que é a plantinha, de que ela está apta lá também para a produção de inflorescências, flores e, posteriormente, ocasionalmente, frutos. Então vejam só que interessante, se essas lâmpadas aqui, da estufa vertical adaptada, do rack, seja a redondinha aí, sejam as 4 hélices, a própria luz solar que incide mais ou menos a 4 metros aqui, e em menor proporção, numa quantidade bem fraquinha, dos famigerados LED bulbos, que meio que inaugurou o Flight Channel, a apresentação desses carinhas meio que inaugurou o Flight Channel. Eles têm também um pouquinho da curva vermelha da gama, do espectro. A gama vermelha também traz para esta maquininha condições aí interessantes para o desenvolvimento de outras partes que a compõem, mas aí a gente deixa para um outro conteúdo. Então, como que eu sei por empirismo, por prática, que as 4 hélices e a lâmpada redondinha, que está bem aqui batendo no meu cocoruto, elas são eficientes para o meu objetivo, para a minha vontade de estimular inflorescências nesses anthuriums aqui todos? Eu posso afirmar para vocês que desde a instalação desses aparatos de grow light, mais os sistemas de nutrição, principalmente Bokashi e Monstera Lab combinados, vem há meses trazendo aí inflorescência atrás de inflorescência. Mostrei recentemente aqui para vocês o Anthurium Papililaminum tropicalia, tá aqui bem pertinho de mim, ó. Esse carinha, que é um jovem adulto, ele está com 2 pedúnculos aqui, ó, 2 inflorescências, numa delas frutificação a meio caminho mais ou menos, ou a 2/3 de caminho, e uma nova inflorescência despontando aqui, como eu mostrei em episódio anterior, justamente do sistema de alimentação. Eu posso afirmar que este é apenas um exemplo entre dezenas de exemplos aqui no rack e nas 2 estufas verticais. Todas elas estão sendo iluminadas por um tipo de gama de cores, um espectro de cor semelhante. Inclusive essas lâmpadas aqui da estufa vertical adaptada, elas estão dando um pouco mais de ênfase para o crescimento vegetativo, mas eu estou obtendo aqui também inflorescências. Essas do rack, a lâmpada 4 hélices, que está aí via Plantoys há alguns meses já, elas acentuam aí, elas reforçam a faixa vermelha da curva do espectro, da gama de cores. E aí, quando a planta então recebe essa iluminação constantemente, diariamente, no caso aqui 14 horas por dia até se apagar, no sistema de automatização, liga às 5 da manhã e desliga às 7 horas da noite, a planta vai recorrer a exatamente o quê? A partir das raízes e da adubação foliar, ela vai procurar, ela consegue encontrar, identificar, detectar os elementos, os nutrientes que vão promover o bom desenvolvimento dos pedúnculos, das inflorescências e ocasionalmente dos frutos. Um teste bastante prático aí para vocês fazerem caso vocês não estejam com esse sistema de iluminação e adotem depois. A antese feminina, ou seja, a fase feminina onde a inflorescência libera pontinhos de líquido exatamente nas partes receptivas aos pólens, às vezes são meio que invisíveis. A inflorescência não produz com qualidade esses líquidos. E aí você precisa usar uma foto de macro, ampliar para ver se você vai ter essas microgotículas que a olho nu você não consegue perceber. Quanto mais eficiente tiver o sistema de iluminação, mandando para a planta a faixa da gama vermelha também, e ao mesmo tempo ela encontrando os nutrientes favoráveis à produção de flor, maior será a ocorrência exatamente aí das gotículas. As gotículas da antese feminina, da fase feminina da inflorescência, que no caso do Anthurium é bissexual, começando sempre pela feminina
e depois pela masculina, com liberação de pólen, as gotículas tendem a ficar sempre visíveis quando entra na antese feminina, quando a fase feminina ativa, liga. Quando o seu cultivo é sob luz solar natural, seja com filtro ou não, essa parte então você não precisa se preocupar muito, porque o sol está lá transmitindo, enviando diariamente toda a gama completa, cuja intensidade vai ser definida por você através de sombrites, de filtros e etc. Contudo, as cores da gama, elas conseguem perpassar pelo filtro e atingem as plantas aí. Elas recebem esses sinais todos da gama. Só que aí é a mesma coisa, você pode deixar para ocasionalidade, para ocasião. Você de repente não tem o hábito de nutrição como eu tenho trazido aqui no Fly Channel, e ocasionalmente então, a partir dessa luz solar eficiente, você pode ter ou não inflorescência. E a tendência aí, ocasional, costuma ser mínima. Antes de eu focar com bastante atenção neste tema da inflorescência de Anthuriums, era muito ocasional. Algumas espécies um pouco mais, por exemplo, o Anthurium X sanguineum, ele é uma variedade híbrida que tende a inflorescer com mais facilidade, precisando menos aí do sistema de nutrição. Vai precisar basicamente da gama vermelha aí recebida pelo sol, pela luz natural ou por um sistema de grow light eficiente na faixa vermelha. Mas a grande parte das espécies aí, se você deixar para ocasionalidade, elas tendem aí a dar inflorescência esporadicamente em períodos fechados, equivalente a espécie para espécie. A gente tem isso, né? Floração acontece em períodos às vezes fechados, dependendo da espécie. E mesmo assim, na faixa específica aí de determinada espécie, pode acontecer de não inflorescer. Aqui não. Sejam aqui nas estufas verticais, seja nessa área toda que vocês veem aqui de cenário do episódio, eu estou provocando. A luz está para isso e o sistema de nutrição está para isso. A luz bate, a planta capta a gama, entende que o tom vermelho está sendo absorvido aqui, todo o seu organismo se prepara para a produção de inflorescências e as raízes e as partes verdes vão buscar a informação, vão buscar os nutrientes equivalentes para o eficiente desenvolvimento das flores. Legal, Fly, e o fator temperatura influencia, estimula mais ou menos a inflorescência? O fator temperatura vai mexer com a velocidade metabólica da planta. Quanto mais frio, mais lenta a planta fica. Quanto mais quente, a partir dos 20 graus, mais agitada e acelerada fica seu desenvolvimento. Para a inflorescência é a mesma coisa. Se ela está recebendo estímulo de luz para a produção, encontra lá nos nutrientes os elementos necessários para o desenvolvimento da inflorescência, em temperaturas mais frias ela vai produzir inflorescência, só que mais lentamente. Em temperaturas mais altas, a partir dos 20 graus é coringa aí para boa parte das espécies, mais rápido será o crescimento e desenvolvimento da inflorescência. O fator substrato é aquela correlação mais direta com o sistema de nutrição. Se o meu substrato é muito mais inerte, ou seja, vai ter muito menos nutrição própria oferecida lá pelos componentes, é o meu controle aqui que vai garantir a suplementação, a compensação. O fator umidade é bastante influente aí para o bom desenvolvimento dos frutos. E aqui entra um detalhe importante, que é a produção dos próprios frutos. De nada vai adiantar você estimular inflorescência se você não tiver um caldo nutritivo aqui importante para os componentes que vão produzir as sementes, a baga, a própria casca dos frutinhos. Inclusive, muitos híbridos de Anthurium, eles são forrados de antocianina nas cascas de seus frutos. Eles são pretos, praticamente pretos, com partezinhas brancas. Lembrando que a antocianina é muito importante aí como um filtro natural para a proteção dos raios solares, dos raios luminosos aí, que podem queimar os próprios frutos. Os sais que são liberados a partir da micronutrição, que são liberados aí dos bocaches da vida e de Monstera Lab, são essenciais para a produção dos frutinhos,
para o bom desenvolvimento dos frutos. Quem lida aí com plantas frutíferas, árvores frutíferas, já está bastante ciente sobre este assunto. Para Anthurium é a mesmíssima coisa. Embora não sejam comestíveis para nós humanos, a gente vai garantir a melhor formação de cada frutinho se a gente entregar no sistema de nutrição os micronutrientes, que são vários aí, né? São muitos micronutrientes envolvidos e o mais interessante de tudo, um sistema de micronutrição eficiente, conjugado aí com microclima ideal em temperatura, umidade, sistema de iluminação, vai garantir também algo bastante importante para quem nota o aspecto de produção. Além de frutos mais bem formados, você vai ter o desenvolvimento mais acelerado também, desde que o microclima e a condição de nutrição estejam aí na excelência, na eficiência máxima. Então alguns colecionadores aí gringos principalmente, eles têm notado a produção dos meus híbridos e eles têm me perguntado qual que é o tempo médio, por exemplo, de um híbrido do Anthurium magnificum X Papililaminum e Jardim com o Anthurium regardens. É muito relativo. Primeiro, a questão climática, sistema de iluminação, temperatura, umidade, qualidade de substrato e também o tipo de nutrição que eu estou oferecendo para os meus Anthuriums. Então eu costumo responder a eles que em períodos quentes a partir de 20 graus, com bom sistema de iluminação, com eficiência substrato e um excelente sistema de nutrição, este Anthurium, por exemplo, da polinização até a liberação dos primeiros frutos, que inclusive eu estava com a dengue ainda lá, com sintomas, meio tontão, colhendo os frutos, tirando as sementes, limpando as sementes, durou em torno de 3 meses apenas. É muito rápido. Mais um ponto, todas essas aplicações bem equacionadas, bem equalizadas, vai minimizar muito que as inflorescências em fase de frutificação já, ou seja, com os frutinhos se desenvolvendo, abortem. Um exemplo disso é que antes de eu ter iniciado toda essa atenção, todos esses detalhes orientados para desenvolvimento de inflorescências e infrutescências, em condição natural, sem essas influências, eu tive muitos abortos. Muitas inflorescências já na fase de frutificação, eles abortaram. Literalmente, no meio do caminho, começou a amolecer, amarelar e tchau. Então, para fechar o episódio sobre o estímulo que a gente pode dar, nós colecionadores podemos oferecer aí para os nossos Anthuriums e assim eles desenvolvam inflorescências numa frequência muito maior do que em situação de temperatura e pressão normais, a gente tem que olhar com mais atenção o sistema de iluminação, de modo que esta luz traga para nós uma faixa mais intensa da cor vermelha no espectro. A gente precisa sim contar com microclima ideal, considerando temperatura para velocidade, considerando umidade, principalmente na fase de frutificação, contar com bom substrato e um aspecto bastante importante também para a alta produção, levar e entregar para a planta os nutrientes necessários para o desenvolvimento da inflorescência e para a excelente formação dos próprios frutos, inclusive impactando mais ou menos na velocidade de formação deles, tá? Bem legal, bem divertido, e essas foram as minhas experiências aí desde meados de 2023, onde eu tenho analisado, pesquisado, praticado bastante, resolvendo uma seguinte dúvida que eu tinha. As inflorescências dos Anthuriums, elas são meio que sazonais, em hábitat original, variando de espécie para espécie, elas ocorrem mais em períodos específicos, em meses específicos, mas como colecionador e aqui no meu cultivo, será que tem como eu aplicar recursos para estimular essa inflorescência e supostamente ser mais contínuo e não sazonal? Então foi em cima dessa minha dúvida que eu trago aí algumas respostas neste episódio dedicado ao estímulo possível aí para a liberação de inflorescências em Anthuriums, tá legal? Vou ficando por aqui com Monstera Lab e Bokashi
e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu! Preparando a caixinha aqui, a nova sementeira moderna para sementes, para receber as sementes do Chavin Herbalists. Arthur Dempsey mandou aquelas unidades, ó. Vocês vão lembrar. A gente tem aqui 4 variedades, 3 espécies e uma variedade híbrida. Chegou o momento de replantar de uma maneira mais funcional, retirar aqui dos potinhos originais de envio, né? A começar pelo Anthurium muldeanum. Esse cara aqui é muito excepcional, é uma espécie muito interessante para a coleção. E de certa forma é o carinha que está com um pouco mais de facilidade aqui para transicionar, tá? Vamos fazer manualmente assim, com carinho, jeitinho. As mudinhas são sensíveis, né? As pequenas plântulas aqui. Estou deixando um pouquinho do esfagno original, né? Só para não comprometer as raízes. A gente puxa com bastante cuidado, bastante leveza, para minimizar aqui qualquer quebra, qualquer rompimento de raiz. E aqui a gente vê a diferença, né? Quando a gente planta em vermiculita, o manuseio costuma ser muito mais prático, né? E no caso do esfagno aqui, rola um enroscamento de raiz às vezes, então a gente precisa ter só um jeitinho aqui a mais para não danificar o que já está desenvolvido. Eu já expliquei aqui a minha percepção da diferença de sementeira com vermiculita e com esfagno. Esfagno dá a sensação de um crescimento um pouco mais acelerado, ao passo que vermiculita você vai ter mais facilidade de manuseio, mas parece que cresce mais lentamente. No caso aqui vieram 11 mudinhas, tá? 11 mudinhas. Difícil, né? Contar semente, às vezes é um pouco difícil. Então dei sorte, entre aspas, 11 indivíduos aqui do Anthurium muldeanum. Um carinha cuja lâmina foliar fica bem arroxeada, preta, marrom, na sua fase de formação. Uma tonalidade muito vistosa, muito bonita. Um Anthurium muito interessante. Legal. Transferi aqui então 11 indivíduos, a priori. A gente não precisa assentar perfeitamente, porque a própria plântula aqui, ela vai buscar seus caminhos e se ajeitar, tá? O que é importante é a gente ter ciência que as raízes estão em contato com o esfagno. Primeira ação é essa. A segunda ação é colocar a plaquinha aqui de divisão. Já tem um tempo aqui, ó. Uma quantidade razoável de plaquinhas, principalmente nesta fase de produção de híbridos a partir de sementes. Vou colocar aqui a data de aplicação, só para ter uma referência.
pelo menos do mês, começa daqui, no caso. É uma maneira que eu acho importante para a gente organizar quando a gente está trabalhando aqui com uma variedade relativamente ampla. Os indivíduos que estão aqui no formato de semente ainda, eles estão um pouquinho mais complexos para encontrar. Preciso tomar cuidado de não ter perda aqui. Às vezes vale a pena eu deixar esperar crescer mais um pouco, como os Mudianum, para que eu evite jogar fora sem querer aqui uma sementinha, porque elas ficam meio que na mesma tonalidade, elas fundem aqui. Rola um mimetismo, entre aspas, com o esfagno, tá? Então nesse caso aqui, eu não quero ter perda, correr esse risco. Vou só então condicionar aqui assim. Anthurium cigar está um pouquinho mais visível, mas também preciso cuidar para não ter perda. Deixar assim. E mesma coisa para o Vandernap. É melhor deixar pelo menos virar plântula e ficar perceptível indivíduo por indivíduo do que de repente eu sem querer jogar fora aqui, misturado no esfagno, uma semente fértil, saudável e tal. A gente está previamente aqui então estruturado. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma excedida de rega para que o fundo aqui da estrutura da sementeira fique com uma camadinha de água. Ops! E a umidade então se estabeleça aqui firme e forte em todo o receptáculo, né? Não correndo o risco aí de ter partes meio secas. A gente sabe o quanto a umidade alta aqui é bastante influente, positivamente influente para situações dessas de sementes e plântulas. Já fiz a separação da esquerda para a direita, até aqui, até este carinha aqui, Mudianum, a partir daqui o Queremanguinium, Queremalense com Sanguinium, Monstera Leb geralzão também, vale a pena, tá? Lembrando que Monstera Leb é este adubo foliar que pode ser aplicado desde a semente. Fiz muitos testes já e está indo super bem. Auxilia bastante também. Somente nos indivíduos que eu estou aplicando Ignition Baby, para não estragar o teste, né? Os testes, eu não tenho aplicado Monstera Leb, para a gente conseguir metrificar, medir a eficiência do Ignition Baby. Bora levar agora para o ambiente final. Essas estufas modernas, elas ficam num sisteminha de uma sobre a outra. Ela é tem um porte assim, um tamanho muito interessante. Vou aplicar aqui as LEDs equivalentes na sementeira das mudinhas de Chavin Herbalists, sementes e mudinhas. Fácil, né? Daqui alguns minutos, horinhas, por causa da umidade da água aqui contida, a gente vai ter a evaporação. E assim como nesse caso aqui, a tampa vai se preencher de gotículas. Essas gotículas são referências importantes para sementeiras, estufas, caixas de umidade. Essas gotículas aqui representam bem a boa umidade, a umidade que eu considero ideal. Aqui na minha coleção, a umidade em média nesses receptáculos, nas estufas, caixas de umidade e sementeira como essa, fica aí em torno de 90% até um pouquinho mais, tá? É o padrão que eu gosto de desenvolver. Já trouxe aí em outros episódios o que eu penso sobre fungos e essa umidade alta, né? E a resposta está sempre orientada aí para o sistema de nutrição bastante eficiente,
para aumento do metabolismo, aumento do sistema protetivo aí da própria planta, um metabolismo equilibrado e um sistema de imunidade também equilibrado a partir de uma nutrição eficiente, para mim é a melhor forma de combater, prevenir e combater qualquer tipo de praga, tá? A incidência de fungos aqui na minha coleção é baixíssima, baixíssima mesmo. As duas sementeirinhas modernas, elas estão perfeitamente estruturadas. Veio um kit desse jeito, com 2 bandejas. O sistema de iluminação já se demonstrou muito eficiente. Basta a gente rever aqui esses carinhas anteriores aqui, os primeiros a serem aplicados no piloto, no teste da própria sementeria moderna, estão num crescimento muito legal. Lembrando que eu borrifo com periodicidade Monstera Lab, uma vez por semana, numa média, tá? Mesma dosagem, inclusive, isso é importante reforçar. No vídeo técnico que se encontra aí na tela e na descrição do episódio, eu trago bastante informação sobre a composição do Monstera Lab, macro e micronutrientes, magnésio, cálcio, silício, bocashi na composição também, tá? E outros elementos aí, organomineral. Bora ver agora o prosseguimento. Vou deixar as sementinhas que ainda não despertaram, que ainda não trouxeram plântulas, para aplicar depois, por questão de visualização, como eu expliquei a vocês.